2025 não será igual a 2025. O que te trouxe até aqui não vai mais ser suficiente para te levar adiante. Eu sei, é o primeiro dia do ano. Talvez você esperasse algo mais motivador hoje. Mas enfim, deixa eu te trazer um pouco para a realidade. Nos últimos 12 meses, pedidos de recuperação judicial cresceram 60% segundo o Serasa. E não para por aí. Estamos lidando com instabilidade econômica, um dólar acima do razoável, inflação que não para de subir, uma dívida pública crescente, o comportamento do consumidor trazendo muitos mais desafios para a gente se adaptar, a concorrência cada vez mais agressiva, desafios tecnológicos que muitos não conseguem acompanhar, aumento de custos, enfim, essa é a nossa realidade. Há muitos meses estamos analisando esse cenário, antevendo e nos preparando para algo maior. No dia 8 de janeiro, você vai descobrir a única coisa capaz de fazer o seu 2025 ser radicalmente diferente de 2030. Esse é o ponto de partida. Guarde essa data. Nos tempos atuais, além de vários elementos que nos dão medo, como a crise, dólar, câmbio, inflação, competição acirrada, briga por preço de diferenciação no mercado, contratação de mão de obra engajada, tudo que faz com que hoje as empresas tenham muita dor de cabeça para tentar gerir melhor e obter os resultados para a continuidade do seu negócio, tem um fator adicional aí nessa narrativa que é a inteligência artificial. A inteligência artificial é algo que está impactando radicalmente o mundo. Se você olhar agora, início de 2025, a gente tem mais de 72% das empresas que foram avaliadas pelas grandes Big Fours aí do mercado, colocando que 70 e poucos por cento das empresas já estão utilizando a inteligência artificial para alguns métodos dentro da sua empresa. Ou seja, espera só um pouquinho. A grande parte já está usando IA. Aí vem minha primeira pergunta. Você acredita que IA é uma coisa passageira? Você de fato entendeu o quanto assustador, o quanto maravilhoso isso pode ser? Depende da narrativa que você quiser trazer. Eu poderia ficar aqui contando casos de situações que a IA nos impacta. Naturalmente, você acaba conhecendo a inteligência artificial mais com aquelas atividades que o pessoal te mostra que elas reduzem trabalho. Se você perguntar quais são 5 ensinamentos de um livro, ela vai te dar. Aqui ela pode transcrever um vídeo automático. Ou seja, é muito legal isso. São realmente ações que melhoram a qualidade, nos otimizam tempo e custos. Depois a gente começa a olhar as coisas estranhas, as coisas legais, tipo, IA imita minha voz, IA pode dublar minha voz, fazendo lip sync, né? Ou seja, sincronizando a minha boca, mexendo com a voz correta em outro idioma que eu sequer falei. Então você começa a pensar, nossa, tem tanta coisa assustadora que pode ser feita pro bem, pro mal, mas eu vejo muito pouco empresário olhando a IA com a mentalidade correta, que faz parte do meu desenho de método Business of Performance, do conceito de um negócio de performance, que é o que eu chamo da única coisa. Se você quer performar muito mais, você tem que começar a usar e olhar a inteligência artificial com o viés de fazer as coisas que você até hoje não tinha condição de fazer, ou não tinha talvez tido a ideia de fazer. Então, por exemplo, o que impacta no cliente hoje na decisão de compra? Não é se você usa IA ou não. O que muda é se você está sendo inteligente com ele, se você está sendo conveniente para ele, se você está sendo confiável para ele. E você está de verdade preocupado nisso quando você usa IA para tirar funcionário do call center e botar um robô para atender? Isso aí, gente. Boa. Isso é básico do básico. Provavelmente, se você fizer bem feito, pode dar um ganho financeiro para sua empresa, mas você não tomou a decisão pensando no cliente. E aqui começa o grande erro da inteligência artificial. Não da inteligência artificial, mas sim dos empresários executivos que tomam decisões baseadas no romantismo da tecnologia e não no objetivo que essa tecnologia tem para disruptar o mercado. Então, vou te dar uma provocação. Por exemplo, eu tenho uma imersão empresarial que a gente faz todo mês para ajudar empresários a entenderem os pontos que estão dificultando a empresa deles crescer, estabilizar vendas, melhorar posicionamento de mercado, diferenciação, enfim. Deixa aqui o convite, inclusive, que você participe com a gente. São 3 dias presencialmente, 100% comigo aqui em São Paulo. Mas um dos aspectos que eu questiono muito dos empresários, questiono muito das pessoas, no quesito da inteligência artificial por exemplo, se um aluno meu, uma conversa com ele, eu entender, por exemplo, que perfil dominante, influente, estável, conforme ele tem na relação. O que é isso, Bucho? Existe um método chamado DISC, D-I-S-C, né? Que é um método onde faz uma avaliação bem detalhada de profissionais e com isso a gente consegue descobrir, identificar, né, as competências, posicionamentos, né, da pessoa que são mais fortes. Por exemplo, o Carlos pode ser mais dominante, ele pode ser mais influente, ele pode ser mais estável, pode ser mais conforme, segundo essa teoria. E a grande maioria das pessoas usa essa teoria para contratar profissionais. Então, eu preciso de um novo vice-presidente de vendas para minha empresa. Quem exerce essa atividade era o Bucho. O Bucho, ele é um influente com dominância. Então, eu preciso de um outro profissional nesse estilo, porque é o estilo que mais resultado deu na minha companhia. Então, eu quero buscar
o Bush. Ou quero buscar alguém dominante porque eu sou um cara que precisa de resultado rápido. São características que fazem a gente buscar profissionais e se usava muito isso na área de recursos humanos para pré-qualificar as pessoas pelo método DISC. Só que você sabia que com 2, 3 perguntas a gente conversando num call de vendas ou numa conversa, eu consigo identificar com uma precisão acima de 90% qual é o teu perfil dominante? E baseado nesse tipo de constatação, eu já não poderia conversar com você te dando os argumentos mais alinhados, o que você olharia, que você gostaria, porque se você é dominante, você quer resultado rápido. Se eu ficar te dizendo que o curso demora 6 meses, você vai dizer pra mim, não me interessa. Mas se eu disser pra você que a minha imersão ela é em 3 dias, em 3 dias você vai ver resultado que tu nunca viu. Tu tá comprando tempo, porque tu tá pegando 30 anos de experiência minha, as melhores práticas, onde eu compilei e defini, e 4.000 pessoas já aprovaram pra testar. E aí tá afim, o dominante vai dizer, cara, tô dentro. Se eu disser que tem 10 vagas, então o dominante compra sem pestanejar. O influente, ele já vai me perguntar coisas do tipo, mas bucho, o lugar é legal? Sim, o lugar é legal, tanto que eu chamo de Experience Center. Pô, o lugar vai ter grama, o lugar tem picolés da Bate de Latte. A gente criou um ambiente de sofás, um ambiente onde o executivo ele tá num ambiente que é confortável e assim, iluminado, tudo para... Ah, legal, bucho, pô, me interessou esse curso também. Ou seja, eu consegui mostrar para o influente o que ele busca, o influente busca mais experiência, eu posso mostrar que eu tenho conexões com outras pessoas, networking, o influente gosta disso também. Eu poderia pegar o estável, por exemplo, e mostrar que eu tenho um método prático, que eu tenho metodologia documentada, que eu tenho prova social, que eu tenho pessoas recomendando eu tenho números, já várias pessoas testaram, e eu tenho conforme, que quer saber se não der certo, como é que funciona. Pô, se eu investir e não valer a pena, posso ganhar meu dinheiro de volta? Esse método te baseou com o quê, Bush? Quantas empresas já foram testadas? Tem livro? Tem anotação? Dá para tirar foto dos slides? Que horário sai para ir tomar café? Ou seja, cada um tem as suas características. E o que tem a ver esse exemplo com a inteligência artificial? Tem a ver que nós, por exemplo, hoje sabemos cada cliente que se aplica nas nossas imersões qual é o perfil dele. Por quê? Para eu usar o tempo precioso dele e mostrar de verdade aquilo que agrega valor para ele. Vai vender mais? Óbvio que vai vender mais. Eu estou sendo muito mais interessante do que interesseiro. Agora, você está lá preocupado em reduzir custo. Eu tô preocupado, não tô preocupado em reduzir custo. Reduzir custo é uma ação do empresário, ele tem que estar sempre controlando isso. Mas eu quero aumentar valor. A minha diferenciação tá nessa. Momentos de crise, como a gente está passando, a grande parte das pessoas pensa só em cortar custo. É importante cortar custo para a gente ficar mais leve, mas cortando custo você não passa pela crise. Você passa pela crise vendendo mais do que os outros na crise. Então é sempre na ação, não na defesa. Eu não estou dizendo que defender não é importante, mas o business é nisso. E a inteligência artificial é uma grande arma de ação. O que você poderia fazer para sua indústria que você não faz hoje, que a IA poderia te viabilizar? Que tipo de ideia para agregar mais valor para o teu cliente? Que forma de engajamento melhor? Por exemplo, você é uma empresa de cosmético. Pô, você com a inteligência artificial poderia mapear as 20 maiores empresas de cosmético do planeta, ver todas que são capital aberto, são listadas em bolsas em todos os lugares do mundo, e provavelmente as 20 maiores são 20 empresas listadas. Elas têm relatórios de investidores comunicados pelo menos uma vez por trimestre. Você podia fazer um compilado de todos os arquivos de todas essas, jogar numa inteligência artificial e pedir para a inteligência artificial te mostrar o que tu não está enxergando, quais são as tendências, para onde essas empresas estão indo, como é que é a visão do mercado, como é que tem mudado o perfil do consumidor, que tipo de produto em P&D esses caras estão investindo, esses caras estão aumentando o passivo, estão diminuindo o passivo, estão aumentando o fluxo de caixa, diminuindo o fluxo de caixa, esses caras estão expandindo, não estão expandindo, isso está tudo lá escrito. Se você olha o que os 20 maiores do mundo estão fazendo, será que você é a rica joia da coroa que não precisa fazer igual? Ou será que você podia se aproveitar e tomar decisões alinhadas com quem gasta milhões ou até bilhões para tomar a decisão correta? Então, isso tem a ver com a mentalidade do uso da inteligência artificial. Negócio de performance, a única coisa que importa é o negócio de performance. O negócio de performance tem vários pilares, um deles é a inovação, e a inovação hoje não tem como não dizer que não passa pela inteligência artificial. Então fica essa grande provocação para você. Tem muitas vantagens que você pode usar a inteligência artificial. Eu vou compartilhar muitas delas por aqui. Eu compartilho muito ao longo das minhas imersões empresariais com os alunos, mostrando como a gente diversifica o negócio, como eu faço uma visão única, como de verdade eu estou tentando ser cada dia mais interessante para o meu mercado e você baixar minha guarda de mentalidade, de forma, de coerência para o mercado. Eu tenho que ser único. Eu não tenho concorrente, eu tenho competidores apenas. Esse é o meu mindset, esse é o caminho, e eu quero te motivar a olhar esse copo meio vazio, ou melhor, olhar esse copo meio cheio. Te vejo por aí.